se deu uma entrevista, como eu já disse, para a revista francesa. Na ocasião, ele apontou os motivos que teriam feito com que o futebol jogado por aqui ficasse para trás em relação ao que é apresentado em outros grandes centros do mundo. Para o português, a qualidade natural do jogador brasileiro vem servindo como uma espécie de muleta para diversos treinadores que conseguem então mascarar problemas táticos. E aí, abre aspas para Jorge Jesus. Essa é a declaração. O treinador brasileiro está ultrapassado taticamente. Sabe por quê? Pergunta Jesus. E ele responde: porque sempre tiveram grandes jogadores e esses resolviam os problemas táticos sozinhos. Os treinadores brasileiros tinham menos necessidade de criar ideias coletivas e, por causa disso, estão ultrapassados. O texto está na revista francesa e que o jornal O Dia do Rio de Janeiro publicou. Vamos depois ouvir o Jorge Jesus sobre isso. Mas é o que está aqui. E aí? Bom, compadre, O que vocês acham dessa declaração? Primeiro, eu tenho a obrigação de dizer o que o Jorge Jesus me respondeu no Visão Fox. Deixa eu só interromper. Eu estou recebendo a informação e não sei, eu vou transmitir de uma pessoa que merece credibilidade. Essa entrevista foi vinculada agora pela revista, mas foi concedida no ano passado, quando ele estava no Al Hilal. Não estou dizendo que essa informação é correta, mas é uma pessoa que merece credibilidade. Ele saiu do Al Hilal em dezembro, quer dizer, foi há um ano. Ou seja, há um ano. ou independentemente de onde ele estava, ele não pode falar do que Mas de qualquer forma, ele quis dizer o seguinte: os jogadores brasileiros são muito talentosos e resolvem ou resolviam dentro de campo. E isso faz com que o técnico brasileiro tenha menos necessidade de bolar estratégias táticas. O que ele te falou, PVC? Então, antes de tudo, eu tenho a obrigação de dizer o que ele respondeu para o Visão Fox. Que ele falou uma parte disso que você está dizendo. Ele disse, de fato, que os técnicos... Eu perguntei para ele o nível do futebol que ele encontrou aqui, se ele acha que os técnicos estavam ultrapassados, ou usei outra palavra. E ele disse que muitas vezes acontece com técnicos que têm grandes jogadores e você ter menos necessidade de inventar estratégias ofensivas. Então ele respondeu essa parte, mas ele não disse que estavam ultrapassados. Na entrevista no Visão Fox. Aí ele disse que muitas vezes, tanto aqui quanto em Portugal, se fala muito sobre a questão física, que os times não estão bem preparados fisicamente, que isso não existe na opinião dele. O que existe é que quando o time não está bem montado taticamente, ele corre errado. Aí eu perguntei a ele, o Flamengo que você chegou corria errado? Ele respondeu, ainda corre comigo. Ainda corre comigo. Foi esse o tom da conversa para o Visão Fox. Ele não usou em nenhum momento a palavra ultrapassado, mas parte disso que ele disse, teria dito na entrevista ele disse pra gente, no Visão Fox. Mas não fez a crítica aos técnicos brasileiros. Aliás, ele fez elogios ao futebol que ele encontrou no Brasil. Eu, particularmente, não acredito que ele falou isso. Por quê? Se tem uma coisa que o Jorge Jesus é inteligente. Ele tem demonstrado isso aí. Se ele falou isso, mesmo sendo nessa época aí que ele não estava aqui trabalhando no futebol brasileiro, ok, é uma outra visão. Mas se não foi, ele primeiro iria falar mal de companheiros de classe, sabendo que num futuro ele poderia vir a trabalhar nesse país, se é que ele falou que estava na Arábia Saudita. Eu, sinceramente, não acredito. Gostaria de ouvir do próprio Jorge Jesus essa entrevista, se ele falou ou não. Agora, se ele falou, ele acabou indo contra colegas de profissão. A informação que está me passando é o seguinte: já foi feita pelo jornalista português André Pires, em Lisboa, no ano passado, e já teve uma repercussão no site do O Globo. Sim, exatamente. Na época. Mas acho que é legal a gente contextualizar em cima disso que o Paulo está. Acho que essa informação do Paulo Lima ela é importante porque é o seguinte:
Uma coisa é o cara dar uma declaração sem antes estar respirando os ares do futebol brasileiro. Né? Porque assim, ele deu uma opinião sendo um técnico português que conhece bem do futebol português europeu, estando num clube da Arábia Saudita. Hoje ele está num outro contexto. Inclusive, está num outro contexto mesmo, porque ele está treinando um Flamengo que tem um dos melhores elencos da América Latina. Sim. Ninguém duvida disso. Se você pegar de baixo para cima, indo lá para o México investe muito em futebol, o Flamengo está entre os 3 maiores, não há dúvida nenhuma. É só ver o elenco, o investimento e tudo isso sendo traduzido com esse excelente futebol. Eu não sei se ele falou isso, mas eu vou dar a minha opinião. Eu acho que o Jesus tem que entender o seguinte... o Guardiola é maravilhoso, Mourinho é estupendo, o Klopp é sensacional. Pô, mas esses técnicos, eles têm uma estrutura fabulosa, eles têm dinheiro que saem pelo ladrão e trabalham com alguns dos melhores jogadores do Brasil e do mundo. Então, quer dizer, é muito difícil a gente colocar numa dividida dessa um técnico brasileiro que treina um clube, que vende 5, 6 jogadores a cada 6 meses, que não paga salários. Então, eu acho que a gente tem que contextualizar isso também, entendeu? Porque assim, Jesus, você está treinando o Flamengo, você poderia estar treinando um outro clube brasileiro com uma situação financeira totalmente diferente e que está, por exemplo, na zona do rebaixamento. Será que o Jesus conseguiria fazer o grande trabalho que ele também está fazendo? Eu não estou dizendo que ele não poderia, só que a gente não viu ele também ter essa situação diferente da do Flamengo, né? Repito, ele está treinando o Flamengo, que é um dos 2 times que mais investem no futebol. E claro que isso, na mão de um cara como ele, que conhece bem, pode fornecer alguma coisa legal. Coisa que eu acho importante, que eu sempre toco nesse ponto, enfim, eu acho que toda vez que você fala os técnicos brasileiros estão, os técnicos estrangeiros são, você generaliza. E generalizar é o primeiro passo para estar errado. Se você disser, o Vanderlei Luxemburgo já trabalhou num nível melhor do que tem conseguido trabalhar mais recentemente, você está analisando um caso. Se você disser, o Mano Menezes saiu do Cruzeiro num cenário de desgaste profundo e nos últimos 20 jogos ganhou 1, você está analisando um ponto. Se você disser, o José Mourinho já trabalhou num nível muito mais alto do que trabalha hoje, aí eu vou dizer, os técnicos portugueses decaíram? Não. É, o cada Mourinho caso é um caso, o Marco Silva é outro. Mas o Leonardo Jardim é mais um. Ele... Sim, né, a gente está chegando à conclusão de que essa entrevista foi dada no ano passado. Um ano. Data certa eu não recebi. Mas... ele não trabalhava aqui. Não, já pesa contra. Porque não conhece profundamente. Exatamente. Não conhece o território. A triste realidade nossa. Não conhece o território. E fazer um pré-julgamento de que os jogadores brasileiros resolvem com o seu talento de individualidade, também não descobriu a pólvora. Mas há 30 anos os jogadores brasileiros de mais alto nível vão para a Europa. Exatamente, então não descobriu a pólvora, porque os caras vêm buscar aqui, os caras que vão botar talento lá. Mas ele falou uma coisa que lá fora é um pensamento comum. O jogador brasileiro resolve as coisas individualmente, sozinho, tem muito talento. Eu acho que foi isso que ele quis dizer. Não sei. Agora, o termo ultrapassado é que... João, eu não concordo com isso também, não. Não, o jogador... Nós estamos aqui com um craque que, taticamente... Era importante. Então, porque parece que o futebolista brasileiro é um asno. Pô, gente, o jogador brasileiro não conhece de tática e outra. Vamos nos exemplos recentes. O Grêmio campeão em 2017 não tinha uma tática legal? Tem até hoje. O Corinthians campeão de 2012 não tinha uma tática legal? O Atlético Mineiro de 2013 com o Cuca não tinha uma tática legal? O Santos do Muricy não era um time que a gente... Gente, o Carpegiani em 81 tinha uma tática legal. Para não ir tão longe, longe mesmo. Não, mas tudo bem, mas se a gente for longe, aí a discussão se encerra. O Brasil ganhou 5 Copas do Mundo com tática. Mas qual foi e com o nosso grande forte sempre?
O futebol brasileiro é conhecido por quê? Pela tática? Ah, então o trabalho dele não vale nada, né, João? João? É conhecido. Se for pensar assim, quem resolve é o Bruno Henrique, mas é o Gabigol. É o nosso orgulho. Então não resolve nós temos nada. Pelé, nós Isso temos é verdade, Garrincha, nós temos Ronaldinho, Então, nós temos Romário, mas nós qual- temos Zico. Então ele é o único nós cara temos que chegou Rivelino. aqui que Qual o manja maior de tática. elogio? Sempre foi, Qual né? o maior elogio que se faz Assim? ao Zagallo? Ah, sim, é verdade. 58 ele era o quê? Pode Um crer. jogador tático. E o Zico Tático. foi em 94. Então jogador é isso. tático. Então O Zico a gente foi- tem que quebrar esse negócio de que o futebol brasileiro não tem tática, que aqui é um bando e a gente só depende do jogador Não é talentoso que para. não tem a tática aqueçada. Agora, nunca foi o nosso forte, Não, eu o acho. 4-3-3 nasceu muito aqui. Sei lá, João, eu contesto O isso daí. 4-3-3 nasceu onde? Então, você pode dizer assim, a Hungria de 54 puxava o Ideguchi como o termo da moda é falso 9. O Ideguchi jogava como mestre. Numa época que muitos técnicos O estrangeiros Zagallo em trabalhavam 70 aqui. não jogou com 9, gente. O Zagallo em 70 não jogou com 9. Nos anos 40 e 50, muitos técnicos estrangeiros trabalhavam aqui, né? Trabalhavam. Nos anos 50, o Freitas Solis trabalhou aqui. Eu fiz essa técnico húngaro, hein? coluna ontem. Se você buscar técnico húngaro, os primeiros 5 campeões do Torneio Rio São Paulo, 3 eram estrangeiros. Humberto Cabelli, italiano, campeão pelo Palestra Itália em 33. O Gin Lopes, campeão pela Portuguesa em 52. E Ventura Cambon, uruguaio, campeão pelo Palmeiras em 51. Dos primeiros 5 campeões do Rio São Paulo,